Glória a Jesus, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele nos fez, que Ele nos deixou, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele nunca nos abandonaria. Amém? Alguém liga a luz para nós aí, que eu quero enxergar o rosto de vocês. Gente, boa noite. Para quem eu não vi ainda, é uma satisfação, uma alegria em mais um sábado do mês de outubro. Estamos chegando na reta final do nosso ano e eu quero compartilhar hoje com vocês uma mensagem que eu coloquei como título uma frase de um autor, e eu queria saber se vocês sabem o autor dessa frase. Vocês também não querem ir? Quem falou essa frase? Silêncio. Vocês também não querem ir? Foi a pergunta feita por essa pessoa, por esse autor, que nós vamos ler a história, e você vai abrir a sua Bíblia lá em João, ou ligar a sua Bíblia aí, né? Tem alguém que trouxe a Bíblia de papel aí? Levanta a mão. Aqui tem um, ali tem outro, lá tem outro. Então abre aí a sua Bíblia aí. João capítulo 6, verso 60, a gente vai ler até o 69, tá? E se você não é crente, não tem a Bíblia no celular e não trouxe a sua Bíblia, você acompanha comigo aqui, beleza? Para a galera que está assistindo de casa também, é uma alegria ter você, seja lá você assistindo online ou vai assistir isso depois, que Jesus possa falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração, e eu tenho certeza que falará ao coração do pessoal que está aqui. Diz o seguinte, João capítulo 6, a partir do verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando o que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus fez essa pergunta: ei, vocês não querem ir também? Se você ler o capítulo 6, o capítulo 6 de João conta a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois, Jesus faz aquele milagre, e ali, na multiplicação dos pães e dos peixes, João relata que muita gente o seguia Jesus, porque ele fazia muitos sinais, ele curava, ele fazia muitos milagres. Então, hoje, se a gente vê muita gente indo atrás de um político, quando o político sai na rua e o político não entrega nada, além de promessas, tu imagina um homem que se dizia ser o Filho de Deus,
E ele não só falava algo, ele curava o cara que era cego, o cara que todo mundo conhecia, que passava ali no centro e viu o cara coxo ali, aleijado, ele curava. Ele multiplicou para mais de 5.000 pessoas, ele alimentou mais de 5.000 pessoas num cesto onde ele começou a tirar peixe e o peixe não acabava, ele começou a tirar os pães e não acabavam. Então, as pessoas ficavam maravilhadas com tanto de milagre e começavam a grande multidão a seguir Jesus. Depois dos milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que, pela história que nós lemos ali, se passaram alguns outros dias. E Jesus, num dos dias, certo dia, estava conversando, explicando quem era ele, o porquê ele estava aqui e o que ele estava fazendo. E a gente começa aqui, no verso 60, quando diz assim: ao ouviram isso, muitos dos discípulos disseram: mas que dura essa palavra, né? Nossa, quem é que consegue ouvir isso? Mas o que é que Jesus estava falando que era tão duro assim? Jesus estava dizendo para eles, se você ler um pouquinho antes ali, Jesus estava dizendo assim: eu sou o pão da vida. Vocês lembram de Moisés? Moisés orou a Deus e Deus mandou o maná cair do céu. Aquele maná era a provisão de Deus para que o povo não morresse de fome. Mas o maná precisava vir todos os dias. Por quê? Todo mundo come todo dia. Eu comi hoje, daqui a pouco até eu terminar de falar, você vai estar com fome, você vai precisar comer, vai comer na cantina. Amanhã você vai acordar de manhã e o que saciou a sua fome hoje, amanhã não vai mais saciar. Jesus estava querendo dizer, Moisés foi usado por Deus para o maná cair e Deus abençoou o povo com o maná. Mas aquilo lá era uma saciação passageira. Eu não. Eu sou o pão da vida. Aquele que come esse pão, aquele que entende, nunca mais terá fome. Agora, se você não entender isso, você vai ficar com fome pro resto da vida. E as pessoas não entendiam isso, não entrava na cabeça. E Jesus começa a ensinar, e começa a dar a letra, começa a dar a real, começa papo reto. Ou vai ou racho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou é eu ou é eu. Ou vocês creem no que eu estou falando ou não tem para ninguém. E os discípulos... mas como assim discípulo? Gente, Jesus não tinha só 12 discípulos. Os 12 eram os mais chegados. Mas existiam outros 70, outros 300 e mais milhares de pessoas que seguiam Jesus, para onde ele ia. Mas existiam sim outros discípulos, que não era só aquele que estava lá porque viu o milagre, vamos ali atrás, o cara está aqui perto. Não, ele literalmente seguia Jesus. Ele abriu mão de simplesmente acompanhar Jesus por um dia e ele seguia. Mas não era aqueles mais chegados, mas eram discípulos. Aqui a Bíblia que a gente leu eram discípulos. E foram eles que disseram, mas é muito forte isso aí, né? Não, muito pesado. E eles, ao ouvirem as palavras de Jesus e acharem duras, a Bíblia diz que muitos dos discípulos, no 66, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por acharem muito forte aquela palavra, por acharem muito, talvez, ultrapassada aquela palavra, por acharem, talvez, muito retrógrado aquela palavra, ou muito desatualizada aquela palavra, ou muito careta, eles abandonaram. Dali, passaram a não seguir mais Jesus. E aí Jesus olha para os 12, que eram os que ele conhecia por nome, que estavam mais perto, e aí? E vocês, seus orelhas secas, vão embora também? E ele faz essa pergunta, vocês também não querem ir? Podem ir.
E Jesus continua, a pergunta de Jesus continua ecoando milhares e milhares de anos depois. E Jesus te trouxe aqui no dia 5 de outubro de 2024, fez você assistir essa live, assistir esse vídeo, para perguntar para você: ei, e você? Você também não quer ir com os outros? Você também não quer ir? Você também não quer ir embora? Você também não quer desistir? Essa pergunta Jesus ainda faz. Quando nós olhamos o Evangelho, ou melhor, quando o Evangelho ele começa a se tornar duro demais, pesado demais, e principalmente quando ele vai de encontro aos nossos desejos, às nossas ideias, é exatamente nessa hora que Deus pergunta, que Jesus pergunta: você também não quer ir? Você não quer tomar o seu rumo? Eu queria que você tentasse imaginar a cena. A Bíblia não relata em detalhes a cena. Eu não sei se essa cena tem no The Chosen. Eu não assisti todo o The Chosen ainda. Mas imagine a cena de Jesus explicando, ensinando, e a Bíblia diz que Jesus já sabia a intenção, já sabia o que eles estavam pensando e o que eles estavam cochichando. Então Jesus estava falando, daqui a pouco uns cochichavam e Jesus continuou e falou assim: ó, cara, ele não está gostando, ó, aquele ali o coração é de pedra, ó, aquele ali não está. E ele continuou falando. E em certo momento, alguns se levantam, vamos embora, meu, e começam a sair. Discípulos. E chega em certo ponto, Jesus deve ter parado, eu fico pensando, hoje de tarde eu estava pensando nisso. Jesus deve ter parado, deve ter olhado para os 12. E será que eles também não achavam duro essa mensagem? A Bíblia não relata isso. Será que eles não estavam também, complicado, hein? Complicado entender, complicado viver isso aí que Jesus está dizendo. Complicado encarar, complicado abrir mão dessa forma. Jesus, eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, mas está na minha versão. Jesus para de conversar, olha aquelas pessoas indo embora, acompanha elas assim no olhar. Depois ele olha para aqueles 12. Ele ficou olhando para eles, e eles com os olhos regalados, assim, meio que querendo desviar o olhar. E aí, Jesus pergunta: ei, e vocês? Vocês não querem ir também? E eu fico pensando que na hora que Jesus lança essa pergunta, houve um silêncio. Sabe aquele silêncio assim de ninguém falar nada com medo de errar, ou ninguém falar nada com medo de responder alguma coisa? E fica aquele silêncio, um esperando pelo outro, para ver o que vão dizer. E aí Pedro, sendo talvez o mais velho, o cara mais sanguíneo ali, o cara que era mais afoito, ele olha para Jesus. Ele diz: Senhor, eu abandonei tudo. Eu larguei tudo, eu deixei tudo para trás. É verdade que eu posso voltar para minha casa. É verdade que eu posso voltar à minha profissão. É verdade que eu posso voltar para minha família. Eu posso voltar à minha rotina normal. Mas Jesus, ainda que eu faça isso, o meu coração diz que eu não posso fazer isso. Porque para onde eu irei, a quem eu irei,
Qual será o sentido da minha vida se eu deixar de te seguir? Porque Jesus, é só tu que tens as palavras de vida eterna. Jesus, é só tu que sabe as palavras que eu preciso. É só tu que tens o propósito para a minha vida. E Pedro responde aquilo. E todo mundo conhece, existe, o próprio LAF aqui da igreja tem uma música com essa frase de Pedro. E o que nós precisamos entender, gente, de uma vez por todas, e isso aqui é chover no molhado, é que é somente em Jesus que a sua vida vai fazer um total sentido. É somente através de Jesus que você vai se saciar. E aqui Jesus estava usando um exemplo, uma analogia, de que você não precisaria mais comer, porque você não ia mais ter fome. Jesus estava querendo dizer, ei, é só comigo que você vai completar os propósitos da sua vida e a sua vida vai fazer sentido. Entenda que só eu sou o caminho, o verdadeiro caminho. Entenda que a única verdade e a única vida é através de mim. Mas, gente, muitos acham que Deus mandou o seu Filho, Deus mandou Jesus, para ele nascer como um homem, viver como um menino. Ele brincou, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele ficou adulto, ele escolheu 12 discípulos, ele cumpriu o chamado de Deus, simplesmente para que hoje você pudesse ter uma graduação na faculdade, uma profissão boa, um bom carro. Muita gente, e eu ouso a dizer sem medo nenhum, muitos de vocês que estão sentados aqui, não entenderam ainda e vivem como se fosse Deus, o Criador do universo, mandou o seu Filho para morrer por mim e por você, para você ter uma boa profissão, para você ser destacado na sua profissão, para você ter um bom salário, gente, para você namorar uma mulher, uma menina bonita, para você ter um casamento bom, para você ter filhos lindos. Muita gente vive a sua vida achando que Jesus veio e morreu por mim, por você, para você ter uma felicidade momentânea. Muitos acham que Jesus morreu por mim, por você, e que ele veio salvar o mundo do pecado, para você poder vir no final de semana na igreja e servir um ministério. E vivem a sua vida achando que é isso. Achando que o propósito de Deus para a minha vida é que eu me comporte e que eu seja um bom profissional e que eu ganhe dinheiro, porque Jesus não quer ninguém mendigando, que eu case, que eu tenha filhos e que eu fique velho e que eu me aposente, venham os netos. Não, gente. Jesus fez tudo o que fez. Deus mandou o seu Filho para que eu e você tivéssemos a chance de termos vida. Ah, pastor, mas eu tenho vida. Estou respirando. Mas a vida em abundância. Ah, não, mas é por isso que eu estou estudando. Não, não é essa a vida. A vida que Jesus falou. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Como assim?
Eu sou o pão da vida. Aquele que come nunca mais vai ter fome. Como assim? Eu sou a água da vida. Aquele que bebe da minha fonte jamais terá sede. Como assim? O que eu e você precisamos entender, gente, de uma vez por todas, é que a nossa vida aqui nessa terra, ela vai durar 50, 60, 70 anos. Talvez 80, o que eu acho muito difícil, pelo tanto de porcaria que a gente come e a nossa geração sedentária e tantas outras coisas. Mas, se chegarmos a 80 anos, o que é 80 anos numa linha do tempo da história da humanidade? Não é nada, é um pontinho no meio de uma imensidão da história do universo. Infelizmente, eu tenho que dizer que existem jovens, meninos e meninas, homens e mulheres, que acham que o mundo gira em torno de si. E que eu vivo do jeito que eu quero, Deus me entende assim, eu faço isso porque eu sei que eu posso fazer. E nós achamos que o planeta e o universo e as galáxias giram em torno do Ezequiel. Que provavelmente daqui a 50 anos vai ser falado, se for falado por alguém, vai ser falado muito pouco, onde a grande maioria não vai conhecer. E é por isso que eu preciso parar hoje e pensar: o que eu estou fazendo na minha vida? Porque hoje, Deus está perguntando para você: ei, você também não quer ir com esses aí? Paulo, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão semelhante à de Pedro, quando Pedro diz: para onde é que eu vou, Senhor? Não tem para onde ir. 1 Coríntios diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se a nossa esperança em Jesus está baseado nessa vida apenas, cara, a gente é o mais pobre coitado que existe na face da terra. Paulo aqui está dizendo a mesma coisa que Pedro. E Jesus, ele faz a mesma pergunta para mim e para você: por que você está aqui hoje? Por que você veio à igreja? Por que você cantou o que você cantou? Por que você procura fazer o bem? Por que você quer estar ao lado de Jesus? Jesus pergunta para você: por que você quer estar do meu lado? Por que você quer me seguir? Reparem que quem deixou de seguir e achou duro as palavras foram discípulos, não foram nem a multidão. Então já era um grupo que se dizia discípulos de Jesus. Nós nunca vivemos tanto uma inflamação dentro das igrejas, onde as igrejas estão cheias de pessoas que estão atrás de Jesus por aquilo que Ele pode dar e oferecer, e curar, e restaurar, e transformar. Então, no fundo, não é eu não amo a Cristo e eu não sigo a Cristo por quem Ele é e pelo que Ele fez na cruz por mim. Eu sigo a Cristo e eu sou cristão e eu venho na igreja porque Ele pode curar, porque Ele pode mudar a realidade, porque Ele pode me abençoar, porque Ele pode me livrar do mal, porque Ele pode me ajudar com a minha crise, na minha necessidade.
E o mais lindo, gente, de tudo isso, de toda essa história, é quando nós olhamos para a palavra de Deus e a gente vê que Jesus, ele jamais abandona uma pessoa que tem um coração quebrantado, um coração sincero. Porque o mesmo Pedro que falou, Jesus, para onde eu vou? Foi o mesmo Pedro que negou que era amigo de Jesus. Negou de que ele era um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E Jesus sabia. Judas Iscariotes estava com Jesus quando ele perguntou, e aí? Alguém mais quer ir embora? Jesus sabia que uma hora Judas ia embora. Mas Jesus, com a sua graça transbordante, ainda assim, se nós tivermos um coração quebrantado, Ele nos aceita, Ele se volta para nós, Ele nos entende, Ele nos recebe. Quando os discípulos disseram, duro é esta palavra, duro é este discurso. É o que a gente vê hoje na atualidade. Hoje está na moda ser crente. Mas o ser crente, de fazer uma tatuagemzinha de cruz no seu braço, você ir na igreja uma vez no mês, e deu. Agora, você tomar a sua cruz, você abrir mão das suas vontades, você não compactuar com as coisas que são contrárias ao que a Bíblia diz, isso já é caretice, isso é duro demais. Não é assim. Jesus é amor, Deus é amor. E a gente começar uma vida com Deus, andar com Jesus, conhecendo Ele, é comum no início a gente estar empolgado, a gente está feliz, a gente está animado com isso. Mas a gente manter um ritmo, uma frequência para alimentar essa fé, nós mantermos um nível onde todos os dias eu me alimento para amadurecer a minha fé e entender e conhecer mais Jesus, isso é mais difícil. E isso exige decisão e esforço. Da sua parte, da minha parte. Qual a decisão? Decisão, eu vou escolher seguir Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. É uma decisão. Eu decidi. Sou crente. Sou um seguidor de Jesus Cristo. Em pleno século 21, onde todo mundo diz que você pode ser crente, mas você não pode ser bitolado da cabeça. Você não deve seguir tudo. Aliás, afinal de contas, isso é só um livro escrito por homens, e Deus é muito maior que isso. Você tomou uma decisão por Cristo. Mas só a decisão não adianta. Depois da decisão, você precisa esforço. Você decide emagrecer. Mas a sua decisão emagrecer não vai fazer você emagrecer. O que vai levar você a emagrecer é o seu esforço. Correto? Olha aí. Ou está todo mundo dormindo ou ninguém faz esforço nenhum para tentar emagrecer. Você decide que você vai começar a academia. Mas a sua decisão de começar a academia não vai fazer de você um cara ou uma menina malhado. O seu esforço vai. Você decide começar um namoro ou casar. Você decide, vou casar com essa menina. Agora, o que vai manter esse casamento é o esforço de aguentar essa menina que um dia você decidiu. É ou não é? E haja esforço. E é normal. Eu preciso entender que a decisão que eu tomo, gente, não muda nada.
Agora, ela me mostra para onde eu quero chegar. Então, eu decidi mudar os meus hábitos alimentares. Beleza? Você vai saber que a minha decisão poderá me levar a uma vida saudável, uma vida mais equilibrada, fitness. Mas vai ser o meu esforço, todos os dias. Não aqui dentro da igreja, não aqui no grupo de crescimento, não conversando, não. Não, vai ser lá fora, lá. Quando eu acordar de manhã e falar assim, cara, eu decidi ler a Bíblia toda em 100 dias. Ô desgrama, por que eu fui aceitar isso? Eu decidi, agora eu vou me esforçar para cumprir isso. Agora, há um mês atrás, eu fiz o desafio, quem quer ler a Bíblia em 100 dias aí, me segue aí, vamos para o pau e nós vamos ler a Bíblia em 100 dias, antes que acabe o ano. Tem 84 pessoas lá. Todo dia que eu termino o meu plano, eu olho quem leu. Tem gente que só entrou no grupo e não fez mais nada. Não leu nem o primeiro dia. Ele decidiu clicar e entrar, decidir, vou ler junto com o pastor. Mas não se esforçou. Decisão sem esforço não muda nada. Não basta eu e você decidirmos por Jesus se nós não nos esforçarmos, gente. E é por isso que muitos discípulos que viram os milagres de Jesus, gente, viram a olho nu, com os nossos olhos. E tu fica pensando, como é que esses abençoados desistiram? Mas a gente faz igual. Jesus fala conosco, Jesus usa alguém, Jesus fala ao seu coração. Você sabe que você precisa mudar, mas você não se esforça. Você só decide. Mas a decisão ficou ali. Eu botei uma frase, aí ó, que eu não botei no meu sermão. O seguir a Cristo requer decisão e muito esforço. Se para academia, para você fazer academia, fazer uma dieta, manter um casamento, requer muito esforço, quem dirá para seguir Jesus, gente? Onde todo mundo metralha você de todos os lados. Desde a música que você escuta, até o podcast que você vê, a roupa que você usa, os lugares que você frequenta, os amigos que te rodeiam, tudo vai te levar a você se esforçar de verdade para seguir Ele. Ou você vai dizer, mas é que dura essa mensagem, né? É tão difícil. É tão complicado hoje em dia. E é por isso que Jesus te trouxe aqui, para dizer, ei, você não quer também ir? Muitos que aqui andaram, muitos que aqui comigo andaram, sábado após sábado, ano após ano, sendo o instrumento de Deus para a vida de muitos. Muitos cansaram no meio do caminho, acharam duro a palavra, talvez em algum momento onde a palavra de Deus foi confrontado, o confrontou, onde a palavra de Deus um dia, peraí, o que tu está fazendo? Só um pouquinho. Porque não é sobre andar sem errar, andar com Jesus sem errar. Pedro andou com Jesus e errou. Não é sobre isso. É sobre andar com Jesus e aprender de que eu vou tropeçar, mas eu vou ser corrigido. Porque a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então ela dói. E quando isso acontecer, eu tenho que quebrar o meu coração. Porque aí Ele consegue trabalhar na minha vida. Agora, se eu não aceitar, mas bem capaz que eu vou deixar o meu líder de grupo de crescimento me questionar um negócio que ele não tem nem aí comigo. Ele não paga nem minhas contas. Ou bem capaz que eu vou dar satisfação para o pastor Ezequiel, que virou pastor ontem, não sabe nem falar, é grosso,
Eu vou ter que dar satisfação porque ele veio soltar uma piada que eu não venho mais no culto? Bem capaz. Muito duro essa palavra. E aí Jesus nos traz aqui hoje para te fazer uma pergunta. Ei, você também não quer ir? Gente, não é um, nem dois, nem três. Muita gente que vem na minha cabeça. Gente boa. Gente que queria algo com Jesus de verdade. Mas por causa de um tropeçar que faz parte, não aceitou uma palavra de correção, não aceitou uma cajadada ali, porque a ovelha estava com a cabeça no arbusto, o pastor não consegue puxar, dá-lhe a paulada para... Não aceitou, não concordou, não se submeteu. E, é duro demais. E foi embora. Abandonar, gente, a caminhada com Cristo é muito mais fácil do que permanecer nessa caminhada. Permanecer com Jesus na caminhada com Cristo, nesse caminho, é muito mais difícil. Por causa das distrações que nos rodeiam. Gente, calcule na sua cabeça, por exemplo, o tempo diário que você gasta nas suas redes sociais. Calcule e some com o tempo que você tem de lazer. Ir no shopping, no cinema, no parque, joga uma bola. Bota mais aí as suas atividades de trabalho, onde você vai para o trabalho, para a faculdade. Soma isso mais o tempo que você sai com seus amigos. Soma tudo isso e analisa e bota num somatório ali quanto que dá tudo isso do seu dia. E agora soma, faz uma outra conta, o quanto você está envolvido com as coisas de Deus. Não no servir na igreja, mas no quesito oração, vida devocional, leitura da palavra de Deus. Faz essa soma dos dois e vê qual que é maior. É absurdamente maior o tempo que a gente gasta com todas essas outras coisas. Óbvio que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer um esporte, a gente precisa ter uma rede social. Mas você entende que é muito disparelho? E eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar parelho, porque isso não vai acontecer. O que eu quero que você entenda é que o jogo, ele é muito difícil. E ele requer muito mais esforço do que a gente imagina. Porque o tempo em que a gente está gastando com as coisas daqui é muito maior do que o tempo que a gente gasta orando, lendo a Bíblia e crescendo com Jesus. Então é óbvio que a balança sempre vai estar mais pesada para esse lado. Então, se eu não entender que eu preciso me esforçar muito para seguir a vontade de Jesus, vai chegar num momento, talvez não seja 2024, nem 2025, nem 2026, mas vai chegar um momento onde a palavra vai ser dura. Ela vai bater do jeito que eu não vou gostar. Ela vai chegar no meu coração, nos meus ouvidos, de uma maneira que vai me confrontar de uma maneira que eu não gostei. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e eu vou embora. Eu vou abandonar. Apesar dos milagres, apesar do que já fez na minha vida, apesar do que já falou, do que me ensinou, eu vou deixar de seguir Jesus. A história do ser humano, ela só se repete, gente. Hoje sou eu e você, aqui, como aqueles discípulos de Jesus. Jesus não está pessoalmente aqui, mas Ele está usando a minha vida como um instrumento, como um agente representando o nome dEle, não porque eu mereço,
Por causa do seu amor e da sua misericórdia, Ele usa eu, uma orelha seca, que tenho que me esforçar muito também. Ele me usa na noite de hoje para falar, para perguntar para você, no nome dEle: ei, você também não quer ir embora? Vocês também não querem ir? Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, mas que a gente venha entender que só decidir não muda o cenário da nossa vida. Eu preciso me esforçar para poder prosseguir no caminho que Jesus tem para nós. Amém? Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos. E eu quero que você reflita na sua vida aí. Aqui, no texto que a gente leu, Jesus, a palavra diz que Jesus sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Então Ele sabe do seu íntimo. Ele sabe quais são as suas queixas, quais são os seus medos e os seus questionamentos. Ele sabe. Não importa se você compartilhou com alguém ou algo que está guardado somente dentro da sua mente, do seu coração, da sua alma. Ele sabe. Ele sabe até mesmo o que você está pensando agora em relação a essa palavra e o que você vai fazer depois de ter ouvido isso. Agora a pergunta que Ele te faz em nome de Jesus nesta noite é: você também quer ir? Você também quer desistir? Você também quer ir embora? Você também está achando dura essas palavras? Não se esqueça, só Jesus é o pão da vida. É só Ele que vai saciar a nossa fome para todo sempre. É só Ele que tem as palavras de vida eterna, porque a nossa vida passageira aqui vai passar. Todo o ensinamento e aprendizado humano nessa terra vai passar. Agora, as palavras de Jesus, elas serão ecoadas na eternidade. O seu relacionamento com Jesus será levado para a eternidade. E Jesus quer te dizer nessa noite: meu filho, meu discípulo, aguenta. Senhor Jesus, Pai, é tão difícil, Pai, é duro, Pai, o caminho em que precisamos seguir, o esforço que precisamos fazer para diariamente matarmos o nosso eu, matarmos as nossas vontades e vivemos as Tuas. Deixarmos as nossas vontades e colocarmos a Tua no nosso centro. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que é difícil, a gente sabe que são as melhores, que são as únicas que trarão vida eterna. No fundo nós sabemos, Pai, que nós não temos outro bem, outro alguém a quem seguir senão Tu. Mas a minha oração nessa noite é para que o Senhor fortaleça cada jovem nesse lugar, cada menino, cada menina, cada casal de namorado, cada esposo, Senhor, cada esposa, em nome de Jesus, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Não nos deixe, Pai, ser uma geração que irá passar, irá ficar nessa terra,
apenas como lembrança, mas uma geração que iniciou nessa terra o cumprimento da Tua palavra e um dia estará reunida nos céus. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que assiste essa ministração na internet, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa fortalecer, possa dar força quando essa pessoa decidiu e agora ela precisa se esforçar. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, eu oro e te peço, Pai. Em nome do Teu nome, Filho do Teu nome, em nome do Teu Santo Filho amado, Jesus. Amém. Amém, gente? Tem alguém nos visitando pela primeira vez aí? Levanta a mão para mim, por favor. Não precisa ter vergonha. Pode, aqui tem uma moça. Mais alguém? Não? Seja muito bem-vinda. Como é só uma, vamos dar uma salva de palmas à vida dela. Deus te abençoe. Nós somos os Inconformados. Nos siga nas redes sociais e nos acompanhe, porque a gente coloca lá tudo que a gente faz nos finais de semana. Se você não participa de um grupo de crescimento, participe, gente. A gente tem grupo de crescimento dos Inconformados. Eu quero dizer para vocês que sábado que vem nós teremos o culto de ações de graça do pastor Gilberto. Que hora que é? 19h30 aqui na igreja. Venha. Não é para você, não tem Inconformados. Não, venha. É um culto para você, é um culto para mim, é um culto para nós celebrarmos o que Deus fez ao longo dos 35 anos da vida do pastor Gilberto. Para nós entendermos, vai passar um documentário contando a história da igreja. Então, se você entrou aí nos últimos anos e não sabe a história da igreja, venha, que é um documentário contando a história da igreja de uma forma que nunca foi contada antes. Bem legal, vai ser um culto de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então, venha, participe, 19h30, sábado que vem. Quero dizer para você que agora, no final aqui, nós temos uma cantina maravilhosa, onde a galera está servindo uma massa, ou ao molho branco, 4 queijos, ou ao molho a bolonhesa. Né? É isso, Milena? É isso aí. Você escolhe ou você compra os dois. E tem um combo ali, que vem a massa, uma sobremesa, que é uma sobremesa com bis, que eu não lembro o nome lá, mas é feito com bis, e um refrigerante ou uma água. Tem o combo, ou você compra separado cada uma das coisas. Compre, ajude, incentive a galera que veio para cá cedo da tarde, cozinhar para você e para mim. Beleza? Fique em pé. E antes de nós ir embora, nós não vamos orar, mas você vai olhar para a pessoa do seu lado, vai dar um abraço nela aí e vai dizer assim: Deus te abençoe e eu te vejo sábado que vem. Um abraço, gente.